Olá, eu vim falar com vocês hoje sobre um método de propagação de plantas que se chama enxertia. Esse método consiste na união de duas partes de plantas diferentes. Então a gente vai pegar uma parte de uma espécie e outra parte de outra espécie e vai uni-las na intenção de criar uma muda com características variadas. Como que isso acontece? A gente primeiro precisa de uma base, de uma muda para servir de porta-enxerto. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma mudinha que foi desenvolvida por semente, uma mudinha de limão, de cítrico. Então, a gente corta a parte de cima e fica só com a parte de baixo que já está enraizada. E aí a gente vai fazer um corte com uma faquinha ou com um estilete em forma de V. Esse porta-enxerto também pode ser chamado de cavalo, porque ele vai estar recebendo a estaca de uma outra planta. Então, a gente vem com uma estaca retirada de outra planta já crescida. Essa estaca é cortada com um V ao contrário para poder encaixar no cavalo. E essa parte de cima, que é o enxerto, pode ser chamada também de cavaleiro. E aí, aqui, a gente vai enrolar com uma linha, com um barbante, ou com um durex, uma fita, para colar mesmo, para selar. Vai juntar as duas partes bem juntinhas, e daí um tempo, a gente vai reparar que vai sair novas folhinhas. Quando a gente reparar que começou a sair novas folhinhas, é porque a muda pegou. Então, a raiz dela já começou a se desenvolver. Aqui, a gente não vai ver uma diferença muito grande. Pode ser que fique um pouquinho mais alto aqui do lado. Mas as plantas, as duas plantas, né, enxertadas, elas começam a se fundir, a se unir. E a gente passa a não ver mais diferença entre as duas mudas. Ela vai crescer normalmente, porém com as características da planta de baixo mais as características da planta de cima. Isso é muito utilizado, esse método é muito empregado na produção de mudas de cítricos. Por quê? A gente consegue unir uma espécie que é mais resistente, que consegue desenvolver mais as raízes, com uma espécie que tem o fruto mais doce. Então, essa planta se torna uma planta com características mais interessantes. Apesar de esse método de enxertia ser muito utilizado em mudas de plantas cítricas, para que estas cresçam com um desenvolvimento mais vigoroso, mais saudável, mais resistente, com uma frutificação mais abundante e saborosa, esse método também pode ser utilizado para outras espécies de plantas, dentre elas as cactáceas. Então a gente pode fazer uma enxertia entre cactos e suculentas. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente faria uma enxertia entre cactos. A gente vai precisar de uma muda já enraizada de um cacto. A gente vai precisar de uma faquinha para cortar a ponta desse cacto aqui na horizontal. E aí a gente vai precisar de uma outra espécie. Vamos pegar aqui um cacto bola.
já enraizado também. E a gente vai cortar ele, vai tirar as raízes com uma faquinha, bem delicadamente a gente vai serrando, vai cortando bem devagarinho, até que a parte de baixo se solte. E aí a gente vai pegar esse cacto bola e vai unir nesse cacto mais compridinho. A gente vai trazer ele para cá, vai selar ele com uma fita adesiva, vai passar uma fita adesiva entre ele todo, até que as duas mudas se unam. Ela vai colar como se uma seiva colasse na outra. E aí essa planta de baixo, essa muda de baixo, vai continuar debaixo do solo, desenvolvendo raízes, ficando mais forte. E a parte de cima vai continuar se desenvolvendo, vai continuar crescendo e podendo dar até flor. Então, esse método é bem legal para usar com os cactos, que a gente vai brincando com as formas e as características das plantas.